também. Peraí, gente. Peraí. Eu fico engraçado nervoso, tá vendo? Fala galera, nós somos aqui da turma de produção de áudio e vídeo do Noturno, do ICEA, né? E nós estamos com a presença do nosso ilustríssimo, queridíssimo professor Jonathan Sampaio, ali na produção, nosso professor de sonoplastia. A presença também do nosso querido professor Cristiano Oliveira, né? Nosso professor de fotografia. Eu sou Bruno Moreira. Eu sou Lene Bento. E nós estamos começando o Aqui Pode! Então, Lene, o que é que acontece? Desabafo. Assim, eu estou terminando a faculdade de enfermagem e uma das coisas que eu mais tenho observado é que ainda existe um estigma muito grande, né, a respeito do que é o HIV. Ainda existe uma falta de informação. Mesmo tendo todas essas informações disponíveis em sites, né, em artigos, mas eu acho que ainda falta muita coisa para ser feita a respeito desse assunto, né? Porque tem muita gente que acaba tendo muita dificuldade de entender a diferença entre HIV e AIDS, AIDS e HIV, mesmo as duas estão correlacionadas, mas é algo que, com o avanço da tecnologia, da ciência, da medicina, né, é algo que é muito tranquilo de se compreender. Bruno, e a falta de informação, ela produz preconceitos, né? E muita gente também aí com um monte de mito na cabeça, com preconceito. E aqui na Bahia, infelizmente, a gente tem um número crescente de pessoas que estão pegando, de pessoas que estão adquirindo ainda o HIV. Na Bahia, a maioria são jovens, entre 20 e 34 anos, né? Ou seja, a gente precisa falar sobre isso. Até mesmo porque é um tema que muito no passado era discutido, mas de uma maneira que só fazia com que as pessoas tivessem um certo preconceito, se afastassem de amigos, de familiares que acabaram traindo o HIV, né? E é por conta disso e desses e de outros assuntos que hoje nós estamos com a presença... Que rufem os tambores. Quem sabe, nós estamos com a nossa grande presença do nosso querido Eduardo Santos, mais conhecido como Dudu. Ele que é comunicador, influencer, criador de conteúdo, e nós trouxemos ele hoje aqui para bater um papo muito bacana com a gente. Boa noite, Dudu. Seja muito bem-vindo. Eu achei chique agora. Boa noite. Você estava comentando aí, né, sobre estigma e sobre algumas coisas relacionadas e correlacionadas ao HIV. E existe, inclusive, um vírus que veio antes do HIV e da AIDS, que é o HTLV, que é também pouquíssimo falado e que aqui em Salvador, inclusive, nós, né, somos o único centro de referência que cuida do HTLV no Brasil. Então, Salvador tem essa fonte de estudo aí muito grande em dizer, né, que nós somos o único centro que existe, né, que fala sobre HTLV, que cuida dessa doença também, que também não tem cura, infelizmente. Mas o HTLV é muito mais complexo e um dia a gente bate papo porque é muito mais complexo. Muito mais complexo. A gente já tem motivo para um segundo encontro. Um segundo encontro, ó, anotado na agenda aí, né, produção? Mas pode chamar de Dudu, né? Pode, deve. Dudu, Ninguém me chama de Eduardo mais. Dudu, fala um pouquinho de você. Cara, fala da gente sempre meio complexo, mas eu sou Eduardo, Dudu, tenho 32 anos, sou nascido e criado aqui em Salvador, sou de Libra. Mesmo signo, viu? Tá Chique. É o melhor signo, viu? É o melhor. Desculpa. Libra também. Desculpa os outros signos, mas não a gente não briga com ninguém. Por um mês eu não sou de Libra. Ave Maria. Na próxima vida você nasce uma mãe. Na próxima. Depois. Eu nunca imaginei na minha vida ser influenciador. Eu comecei a trabalhar na internet de uma forma totalmente aleatória.
Eu sou formado em turismo, Nossa. então eu comecei a viajar pelo mundo, por isso que o meu Instagram é Dudu pelo mundo. Eu comecei a rodar muito o Brasil, depois comecei a rodar fora, fiz um mochilão na América do Sul, fiz umas 30 cidades, fiz Olha, alguns países. Quando você for fazer o próximo mochilão, não me incomodo de ir na bagagem não, viu? Por favor, acho que Ave cabe na Maria. carteira. Só Tá não dá- anotado isso aí, né? Só não dá pra despachar. E aí, nesse decorrer de viagem e tudo mais, quando eu voltei, eu fui começando a crescer, né, em número de seguidores no Instagram. Eu falei, cara, eu acho que dá pra eu começar a trampar com isso. Mas nunca foi algo que eu falei assim, eu vou viver de internet. Porque a nossa família, nossos pais, eles são meio antiquados, né? Então, para eles entenderem que viver de internet também hoje em dia se vive, é um trabalho, é uma ferramenta de trabalho, é complicado. Então, meu pai ficava, tem que assinar carteira, porque ficar trabalhando na internet não dá dinheiro. Minha mãe, todo mundo lá em casa tinha esse mesmo pensamento. Porque não quer nada da vida, não Só tira o ficar olho no do celular. celular. É assim Mas, mesmo. Dudu, você falou aí que foi crescendo o número de seguidores, Aham. né? E aí me engata assim uma pergunta, porque o número de pessoas que te seguem hoje é muito grande. Sim. Então sua responsabilidade acaba sendo grande também, né? Quando Eu queria saber de você, quando foi que você resolveu, vendo esse número de pessoas tão grande que te seguem, falar sobre HIV? Na verdade, quando eu comecei a falar de HIV, eu não tinha nem o número de seguidores que eu tenho hoje. Quando eu comecei a trabalhar com a internet, com a questão de criação de conteúdo como nômade digital, eu tinha, sei lá, 20 mil seguidores. Há 3 anos atrás foi que eu descobri a minha serologia em um carnaval. Eu estava morando fora, voltei para São Paulo, comecei a voluntariar. E aí aconteceu de rolar um job aqui em Salvador. E bem na época do carnaval, tinha 3 anos que eu não vinha curtir um carnaval. Eu falei, meu Deus, eu preciso pegar esse job e vou. E assim, me aprovaram para vir, né, esse job aqui. Eram 10 dias de trabalho como criador de conteúdo em um hostel aqui. Massa. E eu falei assim, vou aproveitar a oportunidade para ver todo mundo, minha família, meus amigos, curtir com a galera. E aí, disso aconteceu de eu descobrir minha sorologia. Eu tava no hostel, faltava 2 dias pro carnaval, e minha amiga falou assim, vamos comer uma acarajé. E eu falei, bora! Mas esse acarajé que até hoje... Não, já comi já. Mas... eu sempre brincava que eu nunca tinha comido acarajé, mas eu já comi já. Demorou um pouquinho, a gente foi lá, fez os testes, né, no posto de saúde. Eu tava sem minha identidade, porque eu fui comer um acarajé, então eu imaginei que já tinha um posto de testagem. Inclusive, eu acho incrível o que o SUS, né, que é a questão da Secretaria de Saúde, faz em todo o carnaval e proporcionar as testagens em postos de saúde. E não é um postinho qualquer, eles montam uma estrutura surreal. O SUS ele é copiado por outros países, né? A estrutura do SUS. O SUS é o maior portal de estudos do mundo. Foi o SUS, inclusive, quem criou o TARV, né, que são os antirretrovirais. Então, eu sou apaixonado pelo SUS. Eu sou influenciador do SUS, então sou suspeito a falar do SUS. Sou muito suspeito a falar do SUS. Alô, Ministério da Saúde. Sou apaixonado. Já sabe, né? Contrata. E aí a gente pegou e fez o exame si mesmo. Eu tinha a identidade no celular, porque aí eu podia levar o exame para casa. E nessa testagem, eu fiz a primeira vez, minha amiga saiu toda feliz. Eu saí meio cabisbaixo, porque meu exame do HIV não tinha subido as plaquetas. Eu falei assim, Deus vai dar positivo. Sabe o que você sente? Não mudou nada, não modificou nada no meu corpo. Nessa hora, como é que tava? Saía pela boca, saía pelo ouvido, saía por todos os lugares que tivessem poros possíveis. Porque, como você falou, vocês estavam comentando mais cedo, né? É um assunto ainda muito tabulado, que as pessoas não têm acesso, as pessoas não têm conhecimento. Eu também não tinha. Eu, com 29 anos, já trabalhava com a internet, uma pessoa totalmente vivida, já tinha rodado um monte de lugar por aí, e ser uma pessoa leiga pro HIV, sabe? Tendo irmã que é bióloga, tendo amigos que são biomédicos, e tipo, tudo, cadê, né? Como é que você é leigo contra isso? E aí, quando rolou, quando me pediram para refazer os exames, aí me falaram, Dudu, você tem um vírus do HIV. Já me passaram diretamente para uma sala de uma psicóloga. Eu nem imaginava que dentro daquele postinho tinha psicólogo, tinha assistente social, tinha todo acompanhamento. Eu saí de lá com um monte de cartilha na mão, já pude ir para médico, mas eu ia voltar para São Paulo, né? Então decidi continuar meu tratamento lá em São Paulo. E foi daí que começou o crescimento dos números no Instagram. Fala um pouquinho pra gente, como foi, desde a sua descoberta, todo esse processo que você enfrentou, né, da aceitação de você com você mesmo, né, e
provavelmente você deve ter tido algum apoio, né, de algum amigo. E como foi também explicar isso, sendo que nem você antes dominava totalmente aquele assunto? Cara, eu até me arrepiei um pouquinho porque você fez uma pergunta que não tinha me feito com essa reformulação. Então é uma pergunta que nunca tinha me feito, de verdade. Demorou muito para eu entender, para eu me aceitar e para explicar para as pessoas o que eu tinha. Demorou também para pra eu aceitar o que estava rolando dentro de mim. Eu acho que demorou um ano para eu me aceitar mesmo, para eu aceitar que eu estava vivendo com o vírus da HIV. Mas foi muito rápido para eu poder falar para minha família. Quando o carnaval acabou, eu cheguei lá em casa, reuni todo mundo e falei, ó, gente, tá acontecendo isso, e descobri que eu tô HIV. Tipo, foi uma lágrima, né? Minha mãe começava a chorar de um lado, minha irmã do outro, todo mundo começava a chorar e eu, tipo, assim, acabei com a Ai, meu Deus, o que é que eu faço agora? Já não bastava ser a ovelha rosa da família, Era novela mexicana, todo mundo chorando. E tipo, você era a Maria do Bairro. E aí, tipo, eu tenho uma brincadeira com minha irmã, né? Toda vez que você vê, te dá selinho. E eu falei pra ela assim, poxa, não vou mais poder te dar selinho. Ela, você tá louco, minha irmã sabia tudo sobre HIV. Porque na faculdade ela já tinha estudado sobre, ela já tinha feito palestras sobre. Então foi ela quem começou a me explicar, a me fazer entender o que era. E aí eu voltei pra São Paulo e eu lembro que tem uma coisa muito que me pega muito, que no período do carnaval eu sou fã da Cláudia, da Claudinha. Maria, olha. E aí a gente tem uma amizade de 20 anos. E aí quando eu contei pra ela, ela falou assim, Du, acho que você pode usar a influência que você tem no Instagram, a sua comunicação, um pouquinho de influência que você tem, para crescer com isso e ajudar outras pessoas. O que você acha disso? Transforme essa dor em alguma coisa positiva. Isso ficou muito marcado na minha cabeça, sabe? Eu tô toda arrepiada aqui. Ficou muito pegando na minha mente, muito. E eu passei realmente um ano. Eu passei um ano estudando, pesquisando pessoas que falassem sobre HIV na internet. Encontrei pouquíssimas pessoas na época. Há 3 anos atrás não tinha muita gente. Eu encontrei o Lucas Raniel e mais 2 pessoas. Na época que eu busquei, tinham 3 pessoas. Uma das pessoas que eu até sigo também, além de você, isso aqui também acaba comentando muito a respeito do HIV e da ISTs, né? No contexto geral, é Doutor Maravilha. Eu acho ele muito incrível. Ele não é um influenciador sobre HIV, ele é um influenciador sobre saúde, na verdade. Saúde, né? Mas ele engloba muito as questões de infectologia. Eu acho ele uma referência muito grande. Sim. Mas na época ele não era tão forte quanto a questão do HIV e outros ISTs. Né? O Lucas Raniel era o maior nessa época, né? Então hoje em dia eu divido a bancada com o Lucas, mas naquela época era o Lucas. Você enfrentou preconceito dos amigos, de algumas pessoas? Cara, eu acho que eu fui muito, muito honrado. Eu fui muito privilegiado. Muito, muito, muito. Deus me honrou demais, eu tenho certeza disso. Porque, tipo assim, demorou um ano pra eu contar minha sorologia. Né? Então, eu estudei. Isso pros seus amigos? Pra alguns, sim. Pra alguns, sim. Nem todo mundo sabia. Eram pouquíssimas pessoas, pouquíssimas. Tipo, eu fiquei com medo de contar pra todo mundo, mesmo quem fossem as pessoas mais próximas. Mas ainda assim a gente tem um receio, sabe? Tipo, a gente não sabe como é que o outro vai reagir, mesmo que seja seu melhor amigo. E a reação é a pior, né? Exatamente. Porque, assim, às vezes as pessoas a gente acaba se confidenciando, né, para aquela pessoa, verdade, né? E aquela pessoa, às vezes, pega uma informação ou vai muito daquilo de o que a gente... para cada ação existe uma reação, exatamente. Só que por conta da desinformação é algo que acaba ferindo muito a gente, porque às vezes quando a gente para conversar com alguém, para falar sobre qualquer tipo de temática, muitas das vezes a gente só quer que aquela pessoa nos ouça, né? E não queira nos julgar. Julgue. E geralmente a maior parte das vezes é o julgamento, né? E aí eu fiquei nesse período todo estudando, e eu pensei várias vezes em falar, em expor a questão da sorologia para os meus seguidores. Na época ia bater uns 30 mil, né? E aí eu falei com minha irmã, eu acho que eu vou falar sobre minha sorologia no dia do meu aniversário. Pera, então você primeiro falou nas redes sociais, foi isso? Sim. E os amigos mais próximos ficaram chateados, não? Porque foram saber através da rede. Depois, Você não me contou, contou pra todo mundo, mas não me contou. Minha irmã falou a mesma coisa, você acredita? Minha irmã falou assim, mas você já contou pra todo mundo que você conhece? Eu falei assim, ainda não. Aí eu ia contar no meu aniversário, aí não rolou. Eu falei assim, eu acho que eu não tô preparada ainda.
Aí começou a época da vacinação do Covid, né? E aí eu tava dentro do quadro das pessoas a serem vacinadas por conta que eu estava dentro do quadro de As primeiras pessoas, né? isso, comorbidade como imunossuprimido. Isso. Aí eu falei assim, Brenda, amanhã eu vou tomar minha vacina. Aí ela falou assim, você vai postar vacina, você tá indo tomar vacina, você não tá dentro do quadro das pessoas normais. As pessoas vão ligar que tem alguma coisa estranha. Eu falei assim, amanhã eu falo da minha sorologia. Fui lá bonitinho, tomei minha vacina. Quando eu tomei a vacina, com meus olhos cheios de lágrimas, com o cartãozinho na mão, eu fui e postei. Falei assim, seja o que Deus quiser. Postei e fui trabalhar. Postei a foto e trabalhei. Não vi, deixei o celular dentro do armário. Mas a ansiedade tava gritando ali, né? Aí quando foi na hora do meu intervalo, e dentro do trabalho, eu tô toda arrepiada de novo, porque as pessoas dentro eu trabalhava numa multinacional lá em São Paulo. Então as pessoas depois começaram a me parar no meio da loja. Ai, amigo, você tá bem? Meu Deus, eu vi a sua foto. Aí eu falei assim, puta merda, as pessoas já estão vendo, já. E aí, do nada, antes de eu voltar, antes de eu ir pro meu intervalo, um amigo meu tava dentro da loja e falou assim, amigo, você já viu que sua foto viralizou? Aí eu... O quê? Eu falei assim, como assim? Sua foto já tá, sei lá, em 5.000 curtidas. E, tipo, eu falei assim, sério? Aí ele me mostrou, já tinha, sei lá, uns 500 comentários. Nossa! Isso em 2-3 horas. Haja engajamento, pra viu? caralho. Aí quando fui pro meu intervalo, eu peguei meu celular, aí foi que eu vi, tinha muita mensagem da minha mãe, mensagem dos meus amigos, mensagem... Então, ninguém ficou chateado, ficou só preocupado. Sim, se fosse eu, ia ficar chateado, porque meu amigo não Cara, contar na dele ia ficar muito chateado. Muitos amigos meus ficaram chateados, muitos. Deixa eu ver, não. Ingrid sabia? Acho que Ingrid sabia. Eu não lembro se Ingrid sabia. Alô, Ingrid. Opa, gente, bonito isso. Eu acho que minha tiquinha sabia. Ela sabia, minha tiquinha sabia. Ingrid sabia, viu? Então, Du, conta pra gente também quais foram os efeitos colaterais Da questão do uso da TARV, né? Que é os antirretrovirais. Cara, eu quando comecei a fazer tratamento com antirretroviral, foi algo muito complicado pra mim. Eu tinha muito medo de ir no posto. De pegar? O meu primeiro ano de tratamento foi totalmente caótico, sabe? Eu lembro como se fosse hoje. Ai, eu vou chorar, não vou. Eu lembro como se fosse hoje que eu tinha que buscar meus primeiros medicamentos, né? E eu tinha muita vergonha, né? Porque era a primeira vez que eu estava indo dentro de um posto, dentro de um SAI, buscar medicamento em um lugar onde só tinham pessoas que viviam com HIV, só tinham pessoas positivas. E eu não sabia como seria o olhar das pessoas, o julgamento das pessoas. Porque, tipo, eu não tinha ainda superado, eu não tinha postado ainda a foto, né? Foi muito antes de ter, né? Viralizado, antes de ter formado da minha sorologia. E aí, eu lembro que, para eu sair de casa até ir buscar os medicamentos, eu demorei, eu acho que umas 5 horas de casa. E era algo que era, tipo assim, 1 hora só, sabe? Pra criar coragem, Eu morava na Vila Madalena nessa época. E aí eu subi a ladeira da Vila Madalena até o metrô. Eu fui chorando. E eu falando com um amigo meu, o Márcio, eu lembro até hoje. E ele, amigo, você é muito forte. Não se preocupa com isso não sei o que, sabe? E quando eu cheguei na frente do SAI, foi aonde eu passei mais tempo. Eu passei 3 horas na frente do SAI. Eu passei 3 horas em pé, sem conseguir, chorava e olhava. E aí, meu amigo falou assim, minha irmã falou pra mim, você sabe que isso é incrível, né? Você sabe que isso não é nada. Todas as pessoas que estão lá dentro são pessoas que vivem com a mesma condição que você. E elas não têm vergonha de ir lá buscar um medicamento. Então não tenha besteira com isso não, vai lá, você é forte. E aí eu entrei e vi que não tinha ninguém olhando, sabe? Todo mundo tava realmente ali fazendo a mesma coisa. E aí peguei os medicamentos, comecei a tomar os medicamentos. Eu tive muita náusea, muito enjoo. Efeito colateral da medicação. Eu tinha muita tontura. E aí a minha médica, a minha infectologista, a doutora Carol, tem o nome de minha irmã. Ela foi muito incrível comigo, muito incrível. Eu lembro como se fosse, tipo, a gente tinha um papo de amigo, assim, sabe? A gente conversava pelo WhatsApp,
cria-se aquela relação, Sim. né, de paciente, E amigo, médico, sim. e algo que acaba trazendo um certo conforto para a gente. Porque eu, enquanto uma pessoa que está começando a se formar em enfermagem, né, graças a Deus já estou quase terminando, uma das coisas que eu mais friso sempre que eu vou para o estágio é que a gente tem que olhar o outro com aquele olhar de acolhedor e não com um olhar de fato de julgamento. Isso salva muito, isso salva muito, Porque sabia? salva as pessoas. É igual fazendo analogia com a questão de crise de ansiedade. Muitas das vezes as pessoas que acabam tendo a crise de ansiedade, quando elas pedem ajuda a uma outra pessoa, muitas das vezes, se elas estão se afogando, elas não querem que as pessoas ensinem a elas a nadar. Elas apenas querem ser retiradas daquele local, sabe? E é esse processo do acolhimento, do ouvir, que é de extrema importância. Inclusive, eu descobri a ansiedade, ela veio comigo quando quando eu descobri também a sorologia, né? Eu não tinha como conversar com muita gente. Então, ficava aquele peso nas costas, sabe? Era pesado o fardo, você carregar o fardo sozinho. Mesmo você tendo pessoas que estavam ali te acolhendo, né? Tem uma mandala do acolhimento, que a gente fala da prevenção do HIV. Eu esqueci o nome dos ciclos agora, mas são 7 ciclos e cada um é de acordo com uma questão de amizade, acolhimento, de médico, e vai vindo essa prevenção. Humanização, né? Exatamente. Mas aí eu fui conversando com minha infecto e eu fui trocando muito os medicamentos, os horários. Então, tipo, eu tomava durante a manhã e via como tinha sido efeito, como tinha surtido, né? E se eu visse que não estava legal, eu ficava um dia sem tomar, e no outro dia eu tomava novamente no horário que eu queria. Até o meu corpo se adequar. Porque o nosso organismo ele começa a brigar com os medicamentos, porque eles acham que são medicamentos que querem te fazer mal. Então, se a gente não consegue fazer com que o nosso organismo ele se adequa a esses medicamentos, a gente vai para um outro, a gente parte já para a parte do coquetel. E hoje tem ainda, você sente algum efeito colateral ainda ou tá de boa? Não, ele teve que aceitar 2 comprimidos só porque quem manda dele sou eu, entendeu? Vai aceitar sim! Eu não ia tomar 10 comprimidos É igual na minha aquele vida. meme. Eu sou o quê? R$5 não. R$5? Muita gente não sabe da existência do PrEP. E aí a gente acha interessante, você é uma pessoa que conhece tudo, né? Poder falar sobre o PrEP para as pessoas que não conhecem, que não sabem da existência do PrEP. Obrigado, inclusive, por falarem sobre o PrEP, por trazerem o PrEP para uma roda de conversa, para uma gravação de podcast, porque é necessário que o PrEP ele seja falado e tenha conhecimento no mundo todo, porque é um medicamento muito caro, né, que o SUS se propôs a fazer para poder ter a redução de contração do HIV/AIDS, e as pessoas ainda assim continuam a não fazer atividades no PrEP. Às vezes eu recebo muita mensagem, Dudu, fulano, eu fui buscar o PrEP e fulano não deixou retirar. Aí eu vou entrar em contato com o SUS, com a clínica, com o posto que não deixou, né, a liberação, e faço denúncia. Eu sou o tipo de pessoa que eu fiscalizo, porque o PrEP ele tá sendo utilizado para poder realmente ter a redução. O PrEP é a profilaxia pré-exposição, né? Então, tipo assim, alguém, não quero contrair o HIV, então vou tomar os meus medicamentos, são 2 medicamentos, igual que eu tomo, né? E aí você vai ficar, né, ali imune ao HIV, mas não pode esquecer que tem que continuar usando a proteção o preservativo. sempre. A gente chama de prevenção combinada. Né? É porque assim, o PrEP ele vai prevenir só o HIV, mas tem não previne de outras ISTs. Tem HPV, tem gonorreia e tantas outras. Tem um grupinho aí, né? É verdade. Tem a camisinha. É porque tem gente que fala assim, eu vou fazer o PrEP e vou lá arrasar sem colocar o capacete no menino. Agora, você acha que as pessoas não têm conhecimento ainda do PrEP? Você acha que quando isso se tornar uma coisa mais pública, que as pessoas souberem e puderem acessar mais, isso pode induzir as pessoas a fazer o sexo sem o preservativo? Você acha? Pode acontecer? Eu acho que pode aumentar, sim. Eu acho que pode aumentar. Se não tiver uma conscientização, pode aumentar o número de aumento de casos de outras ISTs. Verdade. Então, acho que tem que ser uma prevenção realmente combinada, né? Que tem que ter a comunicação do PrEP, mas a comunicação de outra prevenção, igual o PEP. Não sei se vocês já viram falar sobre o PEP. É PEP é isso. Então, tipo assim, eu fui lá, fiquei com a pessoa, procurou o preservativo, ou você não sabe quem é a pessoa, então você tem 72 horas,
no máximo, não pode passar dessas Não pode 72 passar horas. mesmo. Porque o vírus, ele fica vivo no seu corpo somente por 70, ele fica vivo por 72 horas, né? Depois ele começa a circular e a gerar outros vírus. Então você tem que correr para poder tomar o PEP. O PEP é um pouco mais complexo. O tempo está passando e a gente já está encerrando. Nós temos essa caixinha aqui. Tem várias perguntas, mas acho que vocês vão poder tirar uma, porque o tempo está muito curto. Vai, arrasa. E aí, tem umas perguntas aí sobre sua vida pessoal. Mentira, não era sobre sua vida pessoal, não. Era só pra ver a sua reação, você tava esperto, né? E aí você pode Verdade, tirar você aí conhece a e verdade. responder. Espero que você É. pegue a mais cabeluda que tem aí. Essa eu já fiz. É. A de trás, o teste pode dar falso negativo. Trabalhos como tatuador, manicure, se podem acabar transmitindo a doença. Pode passar responder essa de trás? Pode. A pergunta é se trabalhos como manicure, tatuador, pode, né, ter o risco de contaminação. É muito mínimo. O risco de contaminação é o mínimo possível. Eu acho que é de 1 a 1 milhão. Mas pode ocorrer risco, sim. Né? Até como dentista também, sempre quando eu vou fazer qualquer coisa lá no meu consultório, ela sempre faz, né, toda a parte de oxigenação, assim, sempre. O risco é muito pequeno, mas ele há. Até mesmo em sexo oral, ou qualquer outra coisa, até no visgozinho que sai, né, ele também tem a questão de contaminação. Eu acho que nisso que a gente está conversando, uma das coisas também muito importantes de se falar, né, é que a pessoa que está convivendo com o vírus HIV e que está fazendo o tratamento dela de maneira correta, ela acaba se tornando indetectável. Parabéns. O I é igual a I, ou seja, indetectável, ele é intransmissível. Correto. Então, fala um pouquinho pra gente sobre isso. Muita gente fala que é mentira, né? Eu Verdade. escuto muito. Ai, Dudu, é mentira, você é indetectável, você entra. Gente, é cientificamente comprovado. Eu já fiz teste, eu já participei de teste sobre indetectável e intransmissível em São Paulo. Porque eu também tinha essa dúvida, porque estava será, na verdade. Estou tomando medicamento, se estou aqui indetectável e intransmissível, realmente é. Então, quando você faz toda a parte da sua sorologia, dos seus medicamentos que você sabe, né? Certinho, você realmente fica indetectável, então isso não transmite para ninguém não. E é muito louco falar sobre isso, porque existe um grupo de pessoas que querem que você não fique mais indetectável para poder Transmitir para outras pessoas. Porque eu fui contaminado dessa forma, né? Porque, são chamados carimbadores. Isso. E aí é algo muito louco, inclusive já várias propostas já chegaram até mim e eu acho isso surreal. Bom, Dudu, a gente está no mês de novembro, né, o mês da consciência negra. A gente fala muito sobre zumbi, né? Mas a gente esquece que na esquina, na rua da gente, a gente tem um zumbi que luta, né? Pela gente. E você é um desses, né? Que traz informação, que está lutando e tudo e tal para as pessoas. Então, no mês da consciência negra, o que você tem para deixar de recado assim, para a população, para nós que somos negros, para o jovem? E principalmente também por você ser o primeiro negro nordestino influenciador que fala de maneira muito aberta a respeito do ser o soro positivo, mas eu não infecto e não tenho nenhum problema com falar abertamente sobre isso. Essa era a pegadinha que eu falei pra você. A gente, nós, né, que vivemos com HIV, existe um coletivo, uma comissão HIV-HTLV aqui em Salvador. Massa. E lutamos muito para poder tirar essa palavra do vocabulário. Essa palavra, ela é extinta. Não existe mais a palavra soro positivo. Tá vendo aí? Aprendam, viu? Porque diariamente aqui a gente no aprendizado. Hoje em dia ela se transformou em uma palavra sorofóbica. Então todo mundo que transmite essa palavra, de certa forma, está sendo conivente com a sorofobia. Então a gente conseguiu colocar dentro da pauta e a gente agora é lei. Essa palavra não existe. Porque o soro não tem como ser positivo. Qual palavra usa agora? Ou vivendo com HIV ou sendo positivo. São as palavras que a gente usa hoje em dia. Como você estava comentando, né? Eu me sinto muito orgulhoso de ser o primeiro preto, né? De ser o primeiro influenciador com mais de 100 mil seguidores aqui no Nordeste. De falar sobre HIV abertamente. De ter pautas importantes, inclusive de falar sobre HIV de uma forma tão ampla
e de ter projetos voltados para crianças que vivem com HIV/AIDS. Eu sou o único influenciador projetista aqui em Salvador que trabalha com quase 200 crianças que vivem com HIV/AIDS. Então, isso é muito surreal para mim, é gratificante. Pena que a gente não vai ter tempo de falar sobre o Natal positivo, né? Isso hoje, viu? Porque Porque no próximo pod. você Dá já pra sabe, falar um né? pouquinho sobre o Natal positivo? Vai ficar pra próxima, então, o Aham. Natal positivo, que é muito interessante. Consigo falar? A galera Consegue? Consegue. Oxi, consegue ali, falar? ó. Então fala aí Mas, um pouquinho. Oxi, ganhou- Maria, ganhou vamos lá. bônus. São dois projetos sociais, né? Tem um projeto Crianças no Parque, que ajuda crianças que é lá do IBCM. O IBCM é uma instituição que já existe há mais de 35 anos aqui em Salvador. É um instituto que cuida apenas de crianças que vivem com HIV/AIDS. E também tem o CAASA. Ano passado fizemos a primeira edição do Criança no Parque. A gente conseguiu levar quase 100 crianças para o Parque da Cidade. E tudo foi com doação, tudo veio com massa, tudo com doação. Isso é muito importante. Né? E esse ano a gente conseguiu fazer de novo. E ano passado a gente também conseguiu fazer o Natal Positivo com a mesma galera do IBCM. Esse ano a gente conseguiu fazer o Criança no Parque de novo. E esse ano a gente está fazendo o Natal Positivo com o IBCM e com o CASA. Então são dois projetos aí que estão crescendo muito e hoje em dia a gente tem alguns parceiros muito maiores do que a gente tinha no passado. Pronto, dentro disso eu já vou te fazer já uma pergunta. Como é que nós podemos contribuir também com esse projeto? Doação de alimentos, doação de roupas, é o quê? Conta pra gente e conta pro pessoal também. Doação de alimentos, doação de roupa, doação de brinquedo, doação de contribuição em valores, porque a gente passa todos os valores para poder arcar com o projeto, que é um projeto muito caro, mas tudo é custeado por mim e pela galera que me ajuda, pelos meus seguidores, pelos meus amigos. É tudo feito dentro do nosso mesmo, E leva sabe? onde essa doação? Onde é que Leva entrega? lá no próprio BCM, lá na instituição. É aqui pertinho, inclusive, de vocês, aqui na BCA, aqui na Canela. Então, eles estão lá 24/48. Eles amam tios e tias, a criançada de lá é muito carente. Tio. A criançada de lá, a criançada é muito carente. maior prazer. Muito carente. Com Então, certeza. sempre que puderem ir visitar, com qualquer afeto, qualquer tipo de amor, eles são muito apaixonados por isso. Então, apareçam lá, façam uma visita que a gente já fica muito apaixonado. Bom, então é isso, né, Bruno? Tô triste, viu? Porque já tá encerrando o nosso tempo, mas Seria bom que fosse umas 2 horas no mínimo, Pô, né? tem que ter a produção assunto, já né? Tem sabe, muito né? Na assunto, próxima né? vez vão ser 2 horas. Eu queria agradecer a vocês pela oportunidade. Agradecer a Ingrid pelo convite. Ingrid é Alô, Ingrid. Ingrid é uma pessoa que é uma amiga que a gente se conheceu totalmente do nada. É uma amiga que me incentiva muito a ser o que eu sou hoje, né? Tudo que eu faço, ela tá lá postando, divulgando, comentando, engajando. Então acho que quando a gente tem pessoas que fazem, que acreditam tanto na gente quanto a gente mesmo, tudo isso faz totalmente diferença. É uma amizade Verdade. de verdade, Sim, né? então tudo isso faz com que a gente continue a crescer e acredite no nosso trabalho. Então muito obrigado, meninos. Obrigado pela pauta. Eu acho que é muito necessário isso. ter mais locais de fala sobre isso. Onde o pessoal te encontra mesmo? Me encontra no Instagram. É Fala, arroba aí. Dudu H pelo Mundo. Dá uma olhadinha pra câmera. Eu, por enquanto, só uso o Instagram, então é Dudu H pelo Mundo. Quero todo mundo seguindo, viu? Em breve a gente vai pro TikTok ou outra coisa, mas o Instagram já tá todo o meu tempo, então tá mais válido por lá mesmo. Muito obrigado, Dudu, por você ter aceitado o nosso convite através de Ingrid. A gente está imensamente feliz. Muito feliz mesmo, viu? Porque é muita contribuição isso que nós estamos fazendo hoje aqui, né, Lenício? Porque O que você está fazendo é se chama redução de danos, de certa forma, né? Sim. Vocês ajudam a reduzir o número de infectados por aí. E é um fora trabalho de também que a gente acaba formiguinha, trazendo né? a informação, né? Que eu acho que também é um dos mais... Eu sempre das digo, coisas né, mais nos meus vídeos, interessantes. que a desinformação é o que mais mata no Brasil. HIV e AIDS elas continuam matando. Com Mas certeza. a desinformação, A desinformação mata é a muito pior. mais, mata muito mais. Meu querido, muito obrigado. E a gente também precisa agradecer a um grupinho que ajudou a gente na produção, né, Tem uma Bruno? Então Tem uma vamos galera- lá, né? Eu tem uma galera agradeço agradecer. hoje Tem uma a galera dona bonita, Ingrid, viu, maravilhosa, que tá ali, ó, com bonita, aquele viu? sorrisão dela. Parabéns para Nosso ti. grande Messias, ao nosso grande professor, Jonathan Sampaio, que deu todo esse apoio pra gente, deu todo esse Isso. suporte, né, para que a gente conseguisse fazer esse podcast. Deixa eu hoje. entrar de E bermuda. deixa eu contar um Deixa eu segredo. entrar de Esse é o bermuda, nosso tá? Esse é o nosso primeiro pod, viu? E aqui pode, Cristiano Oliveira também, nosso Cristiano, professor, nosso fotografia professor. que está nos acompanhando. Alisson, nossos colegas, bermuda, né? aos nossos colegas de turma, Alisson, Joey, Alexandre, Roberto, Ale, Jéssica, Ingrid, tá faltando alguém? falei Natália, todo mundo, né?
Luan, que tá aí na fotografia, James. Roberto. Então a gente não esqueceu de ninguém, porque quando a gente sai daqui, senão a gente apanha. Grande Roberto, Ave Maria. Olha, é sucesso, viu? Então é isso, Meu querido, gente. muito Gratidão, obrigado. gratidão. Muito Precisar de obrigado mim, mesmo. conta comigo sempre pra tudo, viu? A gente vai marcar o pod 2, viu? Por favor. Porque essa roda de conversa é só o início de muitas que virão. E também agradecer as pessoas que vão estar acessando esse conteúdo, né? E seguindo. E fortalecer a gente também aí. Com certeza. Inclusive o meu arroba é brunomoreira.oficial, né? Não vou deixar de falar aqui o seu. Lene Bento. Só isso. Tá pensando? Muito obrigado mais Obrigado, uma vez, gratidão, viu? meninos. Foi um prazer enorme Foi massa. ter essa troca de conhecimento aqui com você. Gratidão. Obrigadão. Pra quem tava Gostou? ansioso, né, rapaz? Falou. Falou, viu? Eu quase